Hoje, a gente tem um grande foco em inovação, por quê? Porque veio o digital, telecomunicação, digital, internet. Então, isso possibilitou um grau de conhecimento disseminado e um grau de velocidade muito maior de inovação. Quando eu tenho conhecimento, quando eu tenho informação, eu consigo gerar mais inovação. E por que inovação corporativa? Como que as grandes empresas hoje estão tendo que brigar com pequenas empresas digitais, que já nascem novas, já nascem velozes, nascem do zero, nascem atendendo todas as necessidades dos clientes? Por que isso acontece hoje? Como que as grandes empresas fazem para poder brigar e não perder mercado para empresas pequenas? Isso é inovação corporativa. Tá? É como as grandes empresas, teoricamente antigas ou até novas, que não nasceram digitais, que estão perdendo o mercado para pequenas empresas, estão tendo que agir. Então, a ideia hoje tem que acelerar o ritmo, tem que fazer muita coisa. A ideia hoje é exatamente isso, é passar um modelo prático, simples, de como essas grandes empresas estão fazendo para poder competirem com as pequenas empresas. Isso é inovação corporativa. Tem muito conteúdo, é um tema complexo, não é simples. Eu vou passar aqui um modelo, que é um modelo consolidado, né, que as grandes empresas estão utilizando, para poder fazer essa inovação corporativa. Quem trabalha em grande empresa vai ter que conhecer disso, porque esse é o caminho. Se é que não já estão passando por isso, né? Então, a ideia aqui é mostrar como as pequenas, médias e grandes empresas podem transformar seu negócio principal buscando novos processos, produtos, mercados e modelos de negócio. Basicamente, eu tenho 4 áreas que eu posso inovar dentro de uma empresa. Posso inovar em processos, para me dar mais agilidade, mais performance, mais eficiência. Eu posso inovar em produtos, posso inovar em novos mercados e posso inovar em modelo de negócio. Está claro para todos? São essas 4 áreas básicas que eu posso trazer uma inovação para uma empresa. Então, isso aqui é uma síntese do que a gente vai falar, do que é inovação corporativa, por que as empresas deixam de existir. E eu separei em 4 passos. Né? É um modelo que realmente é bem mais amplo, mas eu separei em 4 passos para que fique mais fácil apresentar em meia hora como que funciona isso. Primeiro passo é conhecer seu negócio. Muita gente acha que conhece o negócio, mas dentro do ambiente digital e de inovação, o ambiente é outro. A estratégia dos 3 horizontes. Alguém já ouviu falar dos 3 horizontes? Uma pessoa? Não? Como executar a estratégia de inovação e a gestão da inovação em si. Vamos lá. Inovação corporativa, processo pelo qual as empresas incluem a inovação em modelo de negócio já existente. Se eu tenho uma empresa hoje, tamanho que for, da idade que for, eu sei que tem outras empresas digitais competindo comigo de uma forma muito forte e atendendo o cliente melhor do que eu atendo. Como que eu, um empresário que tem uma empresa, ou como eu, executivo de uma empresa grande, pode fazer esse jogo virar a meu favor? É esse modelo que mostra. Então, basicamente, é incluir inovação. Uma coisa que sempre me chama atenção, hoje já é até mais comum, mas algum de vocês já foi contratado com expertise de inovação, ou por ter expertise em inovação em uma grande empresa? Como pré-requisito? Hoje em dia até existe, né? Mas antigamente não. E antigamente há 4 anos atrás, 5 anos atrás, não existia seleção de pessoas para inovação. Ninguém era contratado dentro de inovação. Não existia gerente de inovação, não existia diretor de inovação. Então é algo realmente muito recente. Se uma empresa não contrata pessoas com as skills e competências de inovação, ela vai ser inovadora? Não, simplesmente não. Mas vamos fazer um parênteses aqui. Toda empresa é inovadora, assim como todas as pessoas são inovadoras. Se toda empresa não fosse inovadora e se as pessoas não fossem inovadoras, a gente estaria aqui com esse microfone, com esse passador, com essa tecnologia? Então, o ser humano é inovador por natureza. Faz parte da essência da natureza do ser humano a inovação, assim como as empresas também. Só que no ambiente digital, a competição mudou. O jogo é muito mais agressivo. As barreiras de entrada para eu competir com uma grande empresa hoje são muito menores.
Concordam com isso? Não é? A gente vê isso todo dia. A gente está nesse ambiente de pequenas empresas ali que estão expondo. Pode ser que uma pequena dessas se torne uma grande e compita e bata diretamente com grandes empresas. Então, essa é a realidade. Como que as grandes estão fazendo para poder se defenderem daquelas que estão ali, as pequenas? 3 tipos básicos de inovação: incremental, radical, disruptiva. O que é incremental? Pequenos incrementos nos meus produtos, nos meus processos, nos meus mercados, no meu modelo de negócio. O que é radical? É aquela que eu já mudo ou meu produto ou meu serviço com uma certa ênfase na mudança. E disruptiva é aquela que eu mudo completamente. Está claro? O iPhone é uma mudança disruptiva dentro da empresa, da Apple. Então, a gente tem casos a centenas acontecendo todos os dias de disrupção. A disrupção é boa? É boa? Depende do lado que você está, né? Se for do seu competidor, é ruim, né? Se for eu que estiver fazendo a disrupção, é melhor. É fácil, quando eu estou numa empresa grande, fazer disrupção? Não, né? Essa foi a resposta que mais gente respondeu. É muito difícil. Por quê? Qual a maior barreira de uma empresa grande ao fazer uma disrupção ou fazer inovação? Principal barreira. Ela já ganha dinheiro com o que ela tem, ou seja, não quer mudar. Né? O que mais? Mentalidade. Mentalidade. Mentalidade é o quê? Dentro de uma empresa. Como é que é o nomezinho técnico? Cultura. Pronto. Cultura, pessoal, não se muda de uma hora para outra. Se eu pedir para vocês mudarem, amanhã vocês vão ser assim. Alguém consegue? Ninguém consegue. E se eu pedir para 1000 empresas da minha empresa, de uma hora para outra, elas vão mudar? Não. Então, a principal barreira organizacional para a inovação é a cultura que existe dentro de uma grande empresa. E por quê? Né? Por que as empresas realmente têm que inovar? 90% das empresas que estavam na Fortune 500, o que é isso? As 500 maiores empresas dos Estados Unidos, em 1995, faliram, ou saíram da lista, ou foram compradas por alguém. Isso é o normal? Está ficando cada vez mais normal, ou seja, 20 anos atrás, tinham 500 empresas, dessas 500, 450 empresas não existem mais. Isso vai acontecer cada dia mais e com uma velocidade cada vez maior. Ou seja, tem gente que está surgindo, tem empresas que estão surgindo e tomando esse mercado dessas empresas. E numa velocidade cada vez maior. E as 10% que sobreviveram? Elas criaram estruturas internas capazes de identificar tendências de mercado, gerar novas ideias e lançar novos produtos, sem perder o foco no negócio principal. O negócio principal continua rendendo, continua pagando as contas. Né? Então, quando eu faço inovação, eu tenho que fortalecer meu negócio principal, ao mesmo tempo que eu faço a inovação. Eu posso misturar os dois, o negócio principal com a inovação? Teoricamente, sim. Na prática, não. Um briga com o outro. Quando vem inovação, quando alguém quer fazer alguma coisa diferente, seja na empresa, seja em casa, seja numa sala de aula, é fácil? Não. Porque a cultura cria o que a gente chama de anticorpos corporativos. São as pessoas que estão no negócio principal que não têm nenhuma vontade de mudar. Isso é real. Isso é a maior barreira da inovação. É a cultura e a falta de uma estrutura para desenvolver a inovação. Está claro, pessoal? Até aqui? Tranquilo? Pessoal, eu peguei esses 6 princípios, que são do Pedro. Ele é o fundador da ACE, né? E esses 3 princípios estão no livro dele. São 3 princípios que norteiam qualquer inovação corporativa, qualquer trabalho de inovação corporativa. Cliente no centro. As empresas têm um cliente no centro? Hoje, o que vocês acham? Sim ou não? A grande maioria, sim. Né? Quantas empresas vocês utilizam que vocês são 100% satisfeitos? Não. Poucas. E aí, tem um cliente no centro? Não. Então, a maioria diz que tem um cliente no centro, mas não tem. O cliente no centro é aquilo. Eu sou plenamente satisfeito com a empresa que me presta serviço. Eu e a grande maioria. Isso não é verdade. Agora, se eu olho no meu celular, tem um monte de negócios dentro do meu celular que eu sou plenamente satisfeito. WhatsApp, eu sou plenamente satisfeito com ele? Sou. Instagram? Sou. Uber? Sou.
Então, esses negócios digitais, eles já nascem com essa mentalidade. Eu vou fazer de tudo para que o meu cliente fique sempre satisfeito. Perfeito. Perfeito. Com certeza. Por quê? O cliente hoje é mais diverso e é mais difícil de atender do que era no passado, isso que ele está colocando. Por quê? Hoje eu tenho uma competição muito maior. Hoje eu tenho uma oferta de produto e serviço gigantesca. Então, se eu não tiver o cliente no centro, realmente no centro, é aquilo, vou atender todas as suas necessidades. Você está fora do jogo, porque a competição é muito maior. Também. O leque para atender todas as necessidades tem que ser muito maior. E é isso que a inovação corporativa traz. É como fazer com que o cliente seja atendido nesse leque de opções que ele tem no mercado. Nichar é um caminho. É muito mais fácil você atender um cliente quando você está nichado do que não. As startups, a maior dificuldade delas é exatamente isso. Ela quer atender muita coisa. Na hora que ela atende muita coisa, ela não atende ninguém. E ela erra durante vários anos e quebra. Agora, aquelas que nascem para atender uma dor específica, muito bem nichada, essas têm a tendência de ter sucesso. Mate seu negócio. Alguém já ouviu falar disso? Mate seu negócio? Matar o próprio negócio. Eu tenho que matar meu negócio. Senão alguém vai matar. De quem que é essa frase? Jeff Bezos, né, da Amazon. Né? A Amazon nasceu como um site de venda de livro. Isso. E o que é hoje? Quantas vezes ele já matou o negócio dele? Muitas vezes. O negócio principal. Medicamento. Só a parte de nuvem já é um absurdo, né? Perfeito? Matou o negócio dele várias vezes. Design organizacional. Eu posso colocar uma inovação para acontecer dentro de uma estrutura normal da empresa? Não vai rodar. Não vai rodar. Eu tenho um chefe, que tem outro chefe, que tem outro chefe. A inovação já acabou aí. E eu tenho pessoas talhadas, nós, funcionários executivos, para ser eficientes, não inovadores. Se eu erro, o que acontece? Se eu erro de novo, o que acontece? Se eu erro de novo, o que acontece numa empresa tradicional, com design organizacional tradicional? Sou demitido. Na inovação é teste, erro, acerto. Teste, erro, acerto, aprendizado. Então, eu tenho que estimular o quê? Erro. Errar com consciência, saber errar. Então, não posso ter, né, um processo e um design organizacional, uma estrutura que não premie o erro. Eu tenho que premiar o erro, mas é o erro bem feito. Não é qualquer erro. Trabalhe com parceiros. O que são parceiros? Universidades, aceleradoras, hubs de inovação. Já tem algumas empresas aqui dentro. Tem aceleradoras, tem uma incubadora, tem um órgão, tem órgãos de Estado aqui dentro. Então, é trabalhar com parceiro para poder agilizar a inovação, porque eu tenho que ter a humildade de que eu não tenho a competência inteira. Então, eu tenho que trabalhar com parceiros. E, normalmente, eles estão fora. Como é que é o nome disso? Quando a empresa grande trabalha com parceiros externos. Open Innovation. Os nomes bonitos, né, pessoal? Tem que usar, né? Gestão ágil. Quem é que sabe fazer gestão ágil? A empresa sabe fazer? Vocês sabem? Bom, são especialistas, já levantou a mão bem rápido. O que é uma gestão ágil? Se eu perguntar ali, ó, a maioria vai saber daquelas startups. Se eu perguntar numa empresa grande, provavelmente só o pessoal de TI vai saber. Porque eles já são habituados a fazer gestão ágil. Tá? Que é a gestão de uma pequena empresa, que é a gestão de uma startup. Ela é ágil por natureza. Ela não tem recurso. Ela não tem tempo. Ela tem que sobreviver. Então, ela tem que empreender de uma forma barata e rápida. E as empresas sabem empreender de uma forma barata e rápida? De jeito nenhum. Pega um projeto de uma empresa, demora 1 ano para sair, quando sai, você gastou milhões. E numa pequena, ela tem 10 mil para gastar. E tem que acertar. Então, tem que ser ágil para poder errar rápido e buscar o acerto o mais rápido possível. Pense como investidor. O que é o pensamento de investidor? Retorno, perfeito. E que nasceu juntinho com o retorno? Quem falou retorno? Quem que nasce junto com o retorno? Risco. Então, o investidor está sempre pensando em retorno e risco. Então, um portfólio de risco.
Uma grande empresa ela vai caminhar para ter o quê? Vários projetos de tamanhos diferentes, de riscos diferentes, e esses projetos formam uma carteira, um portfólio de inovação. Esse portfólio tem que ter uma gestão. Perfeito? Vão ter riscos diferentes? Se eu sou uma grande empresa e compro outra empresa grande, ela tem um risco maior ou menor do que eu investir numa startup? Eu comprar uma grande empresa que já é consolidada, tem histórico, o risco é maior ou é menor do que eu investir numa startup? Menor. Ela já tem histórico, já tem gente, já tem receita. Se eu investir numa startup, o risco é muito maior. Mas eu tenho que investir nas duas, na grande e na pequena. Isso é um portfólio de risco-retorno. A startup pode me dar um grande retorno, mas ela tem um risco muito maior. Enquanto a empresa grande, ela me dá um retorno menor, teoricamente, mas um risco muito menor. Então, um balanceamento de portfólio de risco, que é pensar como investidor. Está claro, pessoal, esses 6 princípios? Conheça seu negócio. Primeiro passo, de produto para persona. Qual o segmento do seu negócio? Persona. É o meu cliente ideal, ali que eu imagino, que ele vai me atender, que eu vou atendê-lo, né? Em todas as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Não é o público-alvo, é a persona. É aquela que tem as necessidades. O foco de uma empresa grande e tradicional, ela está no cliente? A gente já viu que não está. Ela está na persona? Muito menos. E quando eu falo saia de produto para o cliente, quando eu falo para uma empresa, o que você vende? Qual é seu negócio? Ele fala o produto. Ele não fala qual a necessidade que ele está atendendo. Se eu mexo com alimentação, meu produto é o quê? É prato de comida? É sanduíche? É açaí? Meu produto é esse? É o que eu vendo. E o que as empresas grandes têm que mudar? Ir para a necessidade. Qual a necessidade que eu atendo com o meu negócio? Eu satisfaço uma necessidade humana básica, que é se alimentar. Meu negócio não é açaí. Meu negócio não é carne de sol, que eu trabalhei muito tempo com carne de sol. Meu negócio não é pizza. Meu negócio é satisfazer a necessidade de alimentação das pessoas. Perfeito? Posso vender comida como entretenimento? Posso. É uma necessidade que minha persona, às vezes, naquele momento, ela quer. Ela quer comida e entretenimento. Personalizar o máximo possível. Pronto, então a gente sai do foco de produto, que é produto e preço, para a persona, que é necessidade. O que ela precisa? Ela precisa só a comida? Ou ela precisa uma sobremesa? Ou ela precisa de um ambiente interessante? É um ambiente intimista? É um ambiente alegre? É um ambiente com música? Eu estou atendendo necessidades. Perfeito? Então, esse foco que é o primeiro passo de mudança cultural que uma grande empresa tem que ter. Difícil, né? Qual o segmento do seu negócio? Então, meu segmento não é pizza. Meu negócio é alimentação, é uma necessidade humana. Quando eu tenho essa mudança de perspectiva, o que acontece com a minha cabeça? Vários outros produtos podem surgir. Quando eu paro de focar no meu produto e olho para a persona, significa que ela tem muitas outras necessidades e todas essas outras necessidades podem ser satisfeitas com novos produtos. Novos produtos. Está claro isso, pessoal? Isso é a primeira mentalidade que tem que ser mudada. Pessoal, planejamento estratégico. A gente está falando de inovação corporativa que exige uma estratégia de inovação. Como é que ela conversa com planejamento estratégico? É um ou outro, os dois, ou é só estratégia de inovação? Os dois. Perfeito. Planejamento estratégico vai me dar onde eu quero chegar. Agora, o como é a estratégia de inovação. O como são os meios. E o planejamento é onde eu quero chegar. Então, os dois têm que estar sempre alinhados. Tá? Passo 2, horizontes de inovação. Alguém mais já ouviu falar de horizontes de inovação? Só ele, né? Então, horizonte de inovação é o modelo básico com que a grande parte das empresas fazem o seu crescimento. Foi criado esse termo no livro Alquimia da Inovação e depois a McKinsey desenvolveu para o mundo inteiro. Então, a McKinsey usa esse framework e todas as grandes empresas usam esse framework. Horizonte 1, vamos lá. É o meu core business. A inovação no curto prazo. Focado em quê? Focado no meu negócio principal. Como que eu posso melhorar o processo? Tem o PPT aí também. Tem PDF e PPT. Pessoal, são 3 horizontes, né? Um é meu negócio principal. Eu tenho que manter meu negócio principal? Tenho.
Ele está perdendo mercado? Pode estar perdendo mercado. O que eu tenho que fazer? Fortalecer. Como é que eu fortaleço o meu negócio principal? Posso fazer pequenas inovações incrementais. Pequenas inovações em processos. Pequenas inovações que vão trazer resultado de curto prazo, porque o negócio já existe, o produto já existe. Está claro isso? Mudanças no core business. Então, pessoal, temos o core business e temos o horizonte de adjacência. O que é adjacência? É o que está ao redor do meu core business. E o que está ao redor do meu core business? São negócios que eu posso oferecer para o meu cliente já atual. Meu cliente atual não é o melhor cliente que eu tenho? Eu preciso fazer muito esforço para ter ele comigo? Pouco. Então, qual é a vantagem? Eu posso oferecer novos produtos para ele. Está claro? No médio prazo. Demora muito mais do que eu causar impacto no meu core business, concordam? Porque no meu core business ele está aqui perto, ele está próximo, ele já está sendo atendido. No médio prazo, eu vou testar novos produtos que ele não conhece ainda. Eu vou oferecer novos serviços que ele não está habituado. Eu vou atrás de novos clientes, novos mercados. Então, o resultado é de médio risco e médio prazo. Está claro aqui, pessoal? Tá certo? Então, horizonte 1, meu core business, onde eu posso causar impacto de curto prazo, que eu posso oferecer novos produtos para o meu cliente atual. O horizonte 2 é o que está na adjacência. Que outros produtos meu cliente tem interesse? Que outro serviço eu posso oferecer para ele? Que outros produtos são semelhantes ao meu, mas que os mesmos clientes podem comprar? Esse é o horizonte 2. E o horizonte 3, beyond the core, é o que está mais afastado do meu core business. O que está mais afastado do meu core business? São produtos, mercados e tecnologias que ainda nem se desenvolveram comercialmente, mas eu sei que isso aqui vai impactar meu negócio no futuro. Eu tenho que investir também? Tenho. Porque se eu não investir, tem gente que está investindo pesado e quando chegar esse futuro aí de 3 a 5 anos, eu já perdi o bonde. Então, eu tenho que fazer inovação corporativa nos 3 horizontes. São os 3 horizontes ao mesmo tempo que eu tenho que atacar. Pessoal, aqui é o horizonte 1, H1, é um horizonte de 12 meses. 12 meses eu tenho um tempo suficiente para implementar pequenas inovações para o meu cliente atual, para o meu processo atual. Perfeito? Então, no início, que é o H1, tempo de implementação das minhas inovações, eu consigo implementar em 1 ano? Consigo, porque é no meu negócio principal. 70% dos meus recursos que eu destinar para tudo isso de inovação, 70% é no meu negócio principal. Isso é aproximadamente, não uma regra. Por quê? Esse negócio principal é o que me paga as contas, é o que me trouxe até aqui. Então, 70% tem que ser investido lá. Tempo, recursos e dinheiro mesmo. Tá? Então, quando eu faço um orçamento de inovação corporativa, eu pego 100% dos meus recursos e vou dividir curto prazo, que é o meu negócio principal, médio prazo, que são meus negócios novos que eu vou criar, que podem trazer um impacto de médio prazo, e longo prazo, falando aqui de 36 a 72 meses, 10%. O que são hoje negócios de longo prazo, que uma empresa grande pode estar investindo? Falando de 5 anos. Tecnologias. Eu não consigo me planejar e nem sei se vai dar certo. Mas por isso que eu dedico 10% do meu tempo e dos meus recursos. Se der errado, aconteceu. Faz parte do portfólio de risco. Lembra do portfólio de risco? Se der errado, deu errado. Mas eu tenho que estar lá, porque senão tem gente que já está lá hoje, e se eu não tiver, eu perdi o bonde. Então eu tenho que dedicar. Por exemplo, inteligência artificial está em H3 para alguns negócios. Para alguns negócios está em H1. 3 tipos de inovação, pessoal. Aqui eu estou falando da filosofia. Modelo, inovação aberta, inovação mista, inovação fechada. Inovação fechada é como as empresas sempre fizeram inovação, dentro de casa, sem parceiros externos. É o famoso P&D, né? Pesquisa e desenvolvimento. Tá? Inovação mista é quando eu chamo atores externos para me ajudar nessa inovação. Inovação aberta é quando eu tenho participantes externos me ajudando na inovação. Quando eu tenho uma empresa aqui, dentro de um laboratório como esse, dentro de um parque digital como esse, a minha empresa está fazendo inovação com um parceiro externo. Tem aceleradora aqui dentro do Biotic? Tem aceleradora.
Quando uma empresa se relaciona com uma aceleradora para investir em startups, ela está fazendo inovação aberta. Pessoal, aqui é um gráfico e veículos. Veículos de inovação, do mais simples para o mais complexo. Aqui não está aparecendo, mas a gente tem os mais simples, que são hackathons, prêmios e desafios, parcerias estratégicas, incubação de startup, aceleração de startup, programa de intraempreendedorismo, que são programas para desenvolver negócios dentro das empresas, P&D, eu tenho o CVB, que é o Corporate Venture Building. O que é o Corporate Venture Building? Alguém sabe? CVB. É o desenvolver negócios dentro da empresa. A empresa sabe desenvolver negócios dentro? Não. A empresa contrata empreendedores? Muito difícil. E quando contrata, ela não sabe que são empreendedores, porque ela quer que ele seja só eficiente, não quer que empreenda. Então, o CVB é a estrutura que permite com que negócios sejam criados dentro de negócios. Depois eu tenho o CVC. O CVC, ele é o quê? Corporate Venture Capital. É quando a empresa grande investe em pequenos negócios como aqueles que estão ali. Ela vai estar comprando inovação? Vai estar comprando inovação. Ela vai estar aprendendo com eles ali? Vai estar aprendendo com eles ali. Então, o que acontece de uma relação entre uma grande empresa e uma startup é que ela está fazendo inovação interna, mas com um agente externo. Então, é o Open Innovation e a inovação aberta. Então, já falei de CVB, que é criar negócios internos, CVC, que é investir em negócios externos, perfeito? E depois disso, eu tenho o quê? Joint Venture. Conhecem Joint Venture? Quando duas empresas se reúnem para criar um novo negócio que não existe no mercado, ou que existe, mas elas vão competir juntas, juntando duas competências. Isso é inovação com parceiros externos. E depois, M&A. Alguém já ouviu falar de M&A? Merger and Acquisition. Eu posso adquirir uma empresa. Ao invés de só investir, eu já adquiro. Normalmente eu adquiro quando? Quando essa empresa tem muita ligação com o meu negócio principal, com o meu core business. Pode ver, muitas empresas adquirem outras que são semelhantes ou que são muito complementares. Então, eu estou inovando no meu H1, no meu horizonte 1. Perfeito? Então, quando eu quero inovar no horizonte 1, no meu negócio principal, eu compro empresas. Eu faço fusão com empresas. Quando eu quero inovar no meu H2, que são negócios ao redor do meu negócio principal, o que eu faço? Eu invisto nas startups que estão ali, que elas vão me dar um retorno de médio prazo. Quando eu quero um H3, normalmente que tipo de veículo que eu uso? Parcerias com hubs de inovação, com instituto de pesquisas, com universidades. Perfeito? Então, eu tenho veículos de investimento diferentes para cada inovação, sendo no meu core, sendo adjacente ou sendo beyond the core, mais afastado. Então, para cada inovação, eu tenho um veículo diferente. Está claro isso, pessoal? Você ficou meio confuso aí, porque foi passando de um lado para o outro, mas está claro? Não é complicado. Complicado é executar tudo isso. A teoria é fácil, mas na prática a execução é foda. Passo 4. Então a gente viu os 3 passos, né? Que é conhecer a empresa, o modelo de negócio. O segundo, que são os 3 Hs. Tá? O terceiro, que são os veículos de inovação e como que eu executo essa estratégia. E o 4º passo, a gestão da inovação, que não é uma gestão tradicional, concordam? Que uma empresa está habituada? É diferente. Como é que é essa gestão? Primeiro, pessoas. Ah, Estevão, tá bom, todo mundo sabe que são pessoas que fazem organização e tal, tal, tal. Mas essas pessoas têm que ser tratadas diferentes. A Cláudia tem que ter um olhar do Sebrae diferente para ela. Ela faz parte do Sebrae Lab. Se tudo que ela fizer, né, for exigido que seja 100% certo, acaba a inovação no próprio serviço dela. Então, o olhar do Sebrae é diferente. Pode ser que não seja, mas tem que ser. Tá? Porque é inovação. Então, essas pessoas dentro da empresa têm que ser tratadas diferentes. Ela tem que ter um planejamento de inovação diferente. Eu sei que eu vou errar várias vezes. Ela tem que ter uma estrutura. Não pode ser coordenação, gerência, subgerência. Isso não funciona em inovação. Eu tenho que ter times o quê? Multidisciplinares, não é só com uma competência, mas várias competências, com autonomia de decisão e com responsabilidade. Processos e incentivos. Eu tenho que ter processos ágeis. Eu não posso demorar
um mês para tomar uma decisão. Isso não funciona dentro de inovação. E eu tenho que ter incentivo. O que é incentivo? Premiações, incentivos financeiros, viagens e o que for. Cultura de testar, aprender ao invés de eficiência. Né? Se eu errar numa empresa e continuar errando, eu vou ser demitido. A empresa exige eficiência. Uma inovação exige o quê? Teste e erro e aprendizado. Portfólio de investimentos. Foi o que a gente já falou. Eu tenho que ter um portfólio de investimentos. Eu tenho que pensar que alguns desses investimentos eles vão falir. Eles não vão dar certo. Eles vão me dar prejuízo. Contabilidade para inovação. Eu tenho que ter métricas diferentes. Um grande negócio eu tenho métricas claras? Tenho. Faturamento, lucro, margem operacional, resultado. Inovação funciona? Pergunta para eles ali se eles fazem balanço, se eles estão olhando balanço, aquelas startups. Não estão. Eles estão testando coisas todo dia. Então, eu tenho que ter métricas diferentes para poder avaliar, que uma empresa grande não tem. E, por fim, modelos adequados para cada fim. Foi isso que a gente falou agora há pouco. Para cada fim, para cada tipo de inovação que eu for fazer, eu tenho que ter um modelo diferente. Posso desenvolver internamente, posso comprar fora, posso fazer uma joint venture, posso fazer uma parceria. E, por último, pode passar a última. Ambidestria. Ambidestria, né, pessoal? 2 mãos, 2 pés. Esquerda e direita. Ambidestria é o nome do jogo. A empresa tem que ser muito boa no seu core business, fortalecido, tem que ser muito mais eficiente do que é, para continuar tendo dinheiro para investir na outra mão, a mão da inovação. Então, eu tenho que trabalhar com os dois. E elas não podem estar na mesma estrutura, porque se estiver na mesma estrutura, os anticorpos corporativos vão lá e impedem a inovação acontecer. Então, ambidestria é o nome do jogo. Empresas fazem até novos prédios para que essa galera da inovação fique separada da galera atual. Então, pessoal, é isso. Vou fazer um resumo para vocês, para ficar claro. Então, estratégia de inovação corporativa é o quê? Inovação em corporações. Ela precisa ter uma metodologia diferente. Então, a gente está falando o quê? De 3 horizontes. Tem o meu core business, que é o negócio principal, que tem que ser fortalecido, ele tem que ser ampliado, mas ele tem que ser matado depois. Eu tenho que criar produtos que substituam esse produto atual, porque senão alguém cria. Eu tenho o horizonte 2, que são novos produtos e novos mercados, e tenho o horizonte 3, perfeito? Que são novas tecnologias. Eu divido meu tempo, meu dinheiro e os meus recursos nesses 3 horizontes. Como que eu divido esse dinheiro? Cada tipo de inovação, eu vou verificar qual veículo que eu vou usar. Se eu vou fazer internamente, se eu vou fazer externamente, com um parceiro, sem um parceiro. E, por fim, essa gestão de portfólio, essa visão geral de como que eu vou gerenciar todas essas iniciativas que eu tenho dentro da empresa para poder inovar. É isso, pessoal. Quem quiser conversar comigo, agradeço. Pode ficar, que a gente vai trocar uma ideia aí depois, que eu estou vendo que alguém já quer conversar. Obrigado aí.